Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos em Provérbios, no capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Assim está escrito: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidades e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Esse é o texto para a nossa meditação, falando sobre vivendo no espírito do aprendizado. Nós encontramos dentro desta palavra que Deus inspirou Salomão a deixar registrado, falando sobre a excelência da sabedoria. Sabedoria preciosa, sabedoria procurada, desejada, buscada, mas ela não pode ser comprada. Ela não está à venda. Mas nós observamos que tudo isto, a palavra de Deus traz para nós o caminho por onde seguir, por isso, vivendo no espírito do aprendizado. Nestes 12 versículos, nós vamos observar vários pontos onde há indicativos por onde podemos caminhar, a fim de que estejamos atentos e alinhados com o propósito e a vontade de Deus e recebermos dele sabedoria que será útil para todas as áreas da nossa vida. Então, no versículo 1, está escrito assim: Filho meu. Então, a condição aqui é de um pai aconselhando um filho. O nosso pai soberano é Deus. E a sabedoria provém de Deus. No entanto, nós podemos entender que é Deus nos convocando para estarmos atentos ao que ele vai nos dizer e que servirá para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para que tenhamos o norte, o direcionamento por onde deveremos caminhar para desfrutar desta sabedoria que Deus coloca à disposição daqueles que se dão a colocar-se diante dele, vivendo no espírito do aprendizado. Então, filho meu, aí vem a condição. Sempre quando há uma condição na palavra de Deus, ela vem antecipada de uma palavra se. O se é se aceitar, se fizer, se quiser, dando a entender que fica à disponibilidade da pessoa escolher pelo sim ou pelo não. Como Deus fez no Antigo Testamento e vários homens de Deus, quando ele, através de Moisés, disse ao povo de Israel: hoje coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas.
Deus orientou qual deveria ser a escolha, mas cabia a eles escolher a vida ou a morte. Quando ele se colocasse na neutralidade em não escolher a vida e nem a morte, certamente, por não escolher a vida, eles estavam se encaminhando para a morte. Um outro ponto, Deus disse, eu coloco a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Mas ficava a eles o escolher ou o não escolher. Aqui é a mesma coisa. Então vem esta palavra se. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Então Deus aqui está chamando-nos como filho para estarmos atentos ao que ele vai falar. E ele diz, se aceitares. Você pode ouvir a palavra que Deus vai dizer, mas se você aceitar, a condição para que as outras coisas venham na sequência está em aceitar. Então está dito aqui, se aceitares as minhas palavras. Aceitar significa receber, concordar com as palavras que o Senhor vai nos dizer. Segundo, e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder aqui é guardar, é preservar, é colocar num lugar seguro. E o melhor lugar para a palavra de Deus estar na nossa vida é no nosso coração, que é exatamente o centro da nossa vida, por onde flui todas as saídas da vida. Então, quando a palavra de Deus está no centro, está no nosso coração, significa que todas as nossas ações vão estar direcionadas pela palavra que está atuando no nosso coração. Então, o primeiro convite está aqui, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para te fazer, versículo 2, para fazeres atento. Então, ao ouvir a palavra e ao esconder, quer dizer, direcioná-la para o coração, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então aqui encontramos no versículo 2, para que isto? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Então, nós precisamos ter o nosso ouvido atento para ouvir a palavra que o Senhor vai nos dizer, tem para nos dizer, à luz da sua revelação, que já está escrita, e guardar aquilo que ouvirmos no coração. Não somente ouvir, mas permitir que ela desça para o coração. E ali, então, ela se estabeleça. Então, para te fazer atento, o teu ouvido. Veja bem, à medida em que ouve, o coração vai se inclinar ao entendimento. Então, a sabedoria, a boa, a sabedoria divina, porque a sabedoria humana, ela é construída e ela é diabólica, ela é animal, ela é parcial. Enfim, ela tem todas as marcas da corrupção e do pecado. A sabedoria de Deus é pura, é santa, é espiritual e ela vem do céu. E a sabedoria de Deus, ela dá vida ao seu possuidor. Ela não tira a vida, ela promove a vida. A sabedoria do mundo tira, mata, cega as pessoas. Então está, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. Então, a sabedoria vai promover, vai despertar em nós o entendimento e através do entendimento nós vamos observar outras coisas que virão. Então, no versículo 2 está fazer atento o ouvido para ouvir as palavras e inclinar o coração para guardar as palavras. Então, ouvir e guardar. Ouvimos com o ouvido, discernindo. Guardamos
no coração, para ali ficar. 3. E se clamares, veja outra condição, se clamares. Clamar é pedir, é rogar, é implorar. Se clamares por entendimento, que o entendimento seja aberto, seja amplo, possa então receber através da sabedoria o entendimento ampliado. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, quer dizer, abrir a tua boca ao pedir inteligência. Então veja, a sabedoria desperta e alimenta o entendimento, e o entendimento vai fortalecer e encorajar a inteligência. Então, inteligência, entendimento e sabedoria estão ligados. Sabedoria vem de Deus. Através da sabedoria, ele nos dá o entendimento. Através do entendimento, nós somos despertados para a inteligência. E a inteligência se faz através do conhecimento. Então, sabedoria de Deus, entendimento, inteligência e conhecimento. Então, isso tudo juntando vai formar uma condição favorável para que possamos viver no espírito do aprendizado, sempre aprendendo, cada dia um pouco mais, desfrutando de sabedoria, entendimento, inteligência e conhecimento. Então diz, versículo 4. Agora, uma outra condição. Se, como a prata, a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Aqui é a busca da sabedoria. Eu disse que ela pode ser buscada, desejada, procurada, pedida a Deus, mas ela não pode ser comprada. Ela não é moeda de troca. Não. O próprio apóstolo Tiago, escrevendo, disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça a Deus, não compre. Ela não está no mercado livre à venda. Ela está em Deus. E para ter a sabedoria de Deus, é preciso aceitar as palavras, escondê-la no coração, ficar atento para ouvir o que o Senhor tem a dizer e inclinar o coração para guardar, para receber e preservar nele as palavras de Deus. Então, aqui no versículo 4, então, se como a prata a buscares, buscar prata, são tesouros, prata, ouro, tesouros escondidos, não são coisas que estão no raso, não é? Na flor da terra, são coisas que estão escondidas. E é preciso buscar, é preciso escavar, é preciso ter um direcionamento, ter o cuidado, ter a paciência, ter a disponibilidade, não se deixar desanimar, não se levar pela dificuldade por encontrar o tesouro. Mas aqui está, se procurares, procurar com diligência, escavar, esquadrinhar. Então diz assim: se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, aí vem o resultado. Por quê? Houve o esforço, houve a dedicação, houve o comprometimento, houve um foco para não se distrair. Então diz o versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então veja como as coisas vêm se juntando uma à outra. Sabedoria, entendimento, inteligência, conhecimento e agora
temor do Senhor. Elas vão se construindo uma após a outra. E isto vai formando um todo, um conjunto, que no final nós vamos nos encontrar realmente enriquecidos por dar ouvidos e inclinar o coração à palavra de Deus para a nossa vida. Versículo 6. Porque ele dá a sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, olha o que vem de Deus: sabedoria, entendimento, conhecimento. Isso vai despertar em nós a inteligência e vai trazer para nós o temor ao Senhor. Vamos viver em temor diante dele, respeito, consideração e prestar-lhe a adoração. Versículo, ele dá. Então, quem dá a sabedoria é o Senhor. Ele dá. Ele não vende, ele não troca, ele não negocia. Ele dá. Só que para Deus dar a sabedoria, tem a condição: se aceitares as minhas palavras e esconderes no teu coração, esconderes contigo os mandamentos. Versículo 7. Ele reserva, olha aqui, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então não é qualquer um que vai receber a sabedoria de Deus. Pode buscá-la. Mas ele está dizendo-nos aqui que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Retos. Então diz-nos assim: escudo é para os que caminham na sinceridade. Então veja, retidão, sinceridade. Retidão, sinceridade. Aí vem temor, inteligência, conhecimento, sabedoria. Então tudo isto são úteis para que possamos viver no espírito do aprendizado. Versículo 8. Tudo isto Deus propõe e coloca diante de cada um de nós através da sua sabedoria. Com qual finalidade? Ele coloca para nós sabedoria, entendimento, inteligência, conhecimento, temor. E diz-nos aqui, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Ou seja, para que a pessoa não ande por veredas tortuosas e perigosas, e que também ela não venha a andar na injustiça, mas que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. 9. Então entenderás justiça e juízo, equidade e todas as boas veredas. Então, quando deixamos, através da sabedoria, do conhecimento, da inteligência, do temor de Deus para a nossa vida, nós vamos entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Isto vai nos poupar de andar por veredas ou sem o juízo e por caminhos desagradáveis diante do Senhor. Ela vai nos manter no caminho em que vamos nos tornar agradáveis diante do Senhor. Versículo 9. Então vamos entender a justiça, entender o juízo, a equidade e as boas veredas. Porquanto, fazendo isto, a sabedoria entrará no teu coração. Veja, sabedoria no coração, na mente, o entendimento, a inteligência, sabedoria para o coração. No teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. E o bom siso, quer dizer, o bom juízo vai te guardar e a inteligência vai te conservar. Então, tudo isto contribui para que estejamos no centro da vontade de Deus, vivendo no espírito do aprendizado e cada dia sendo acrescentado na nossa vida aquilo que Deus propõe para que vivamos mais próximos, mais íntimos, mais ligados a Ele, mais
compreendendo o seu amor, o seu poder e colocando a nossa vida à sua disponibilidade para servi-lo e adorá-lo. E o versículo 12, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então veja o valor de estar atento à voz de Deus, de buscar diante do Senhor esta sabedoria de Deus que é excelente, que é frutífera, que é santa, que é pura, que é divina. Então, esta sabedoria é Deus quem dá. E aqui está as condições pelas quais nós podemos nos aproximar diante do Senhor para recebê-la. Em primeiro lugar, aceitar as palavras do Senhor. Segundo, guardar no nosso coração os seus mandamentos. Ter o nosso ouvido atento às palavras do Senhor e o nosso coração para nos inclinar a fim de receber o entendimento. Sabedoria vai promover entendimento, entendimento vai ativar a nossa inteligência e vai gerar conhecimento. E o conhecimento, uma vez tornando prático, ele vai fazer parte da nossa experiência de vida com Deus. E então aí nós vamos entender o temor do Senhor, vamos achar o conhecimento, vamos receber de Deus a sabedoria, ela vai nos guardar do mau caminho, vai nos dar o entendimento da justiça, do juízo, da equidade, das boas veredas. E a sabedoria entrará no nosso coração, no meu, no teu, de cada um de nós. Então nós seremos sábios por Deus, à luz da sua palavra. Deus nos tornará sábios mediante a revelação da sua sabedoria, do entendimento, do conhecimento e tudo aquilo que podemos aprender nesta comunhão diária e permanente com o Senhor nosso Deus. Que possamos, eu e você, desfrutar desta grande bênção de Deus, quando Ele se dispõe a dar a sabedoria, que nós possamos aprender a maneira de nos posicionarmos diante do Senhor para receber dele sabedoria, entendimento, conhecimento e temor do Senhor. E todas as demais coisas, elas serão por demais úteis na nossa vida. Bem fazemos se assim seguirmos à luz do que nos diz a palavra do Senhor. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.